Olá, seja muito bem-vinda ao Café com a Nutri. Eu sou a Carolina Comender, sou nutricionista especializada em nutrição de precisão e eu te ajudo a conquistar um corpo definido, natural, através do poder da nutrição e do seu DNA. Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo que eu trouxe aqui para você sobre um inimigo oculto, isso mesmo. E esse inimigo oculto, ele está sabotando os seus objetivos de reduzir flacidez e de reduzir celulite também. E provavelmente você, mulher aí me ouvindo, você nem imagina que isso existisse. Você já ouviu falar nesta palavra, xenobióticos? Essas são substâncias que são estranhas ao nosso corpo. Elas podem ser tanto negativas quanto positivas, mas aqui nós vamos focar principalmente no que existe em maioria, que são os xenobióticos, que têm uma conotação mais prejudicial à saúde, mais negativa aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, e essas substâncias estranhas, elas podem vir através do ambiente, mas elas também podem vir através dos alimentos que a gente consome e acabar produzindo esses xenobióticos no nosso corpo, tá bom? Bom, e o que acontece? Esses invasores aí, eles são invasores invisíveis, muitas vezes, na maioria das vezes, e eles podem comprometer a sua saúde e dificultar muito a conquista do seu corpo dos sonhos. Mas por quê? Bom, vamos chegar lá, tá? Essas substâncias, então esses xenobióticos, quando essas substâncias, elas entram em contato com o nosso corpo, e aí entra em contato com o nosso corpo, pode ser pelo cabelo, pode ser pela pele, porque nós temos a nossa pele aí, que é um órgão muito grande que reveste o nosso corpo e tem um poder de absorção muito grande. Também pode entrar em contato através do nosso intestino, da cavidade da nossa boca. Então, tem várias formas dessas substâncias entrarem em contato com a gente, tá? E aí, essas substâncias, elas entram em contato com o nosso corpo e o que o nosso corpo faz? Ele vai ter que processar essa substância estranha, certo? Então, ele vai absorver essa substância estranha e ele vai metabolizar. Ou seja, o que significa metabolizar? Ele vai tentar processar ali essa substância estranha para que depois você consiga excretar essa substância do corpo. Então, o nosso corpo, ele é assim muito inteligente e ele tem diversos mecanismos, diversas vias para fazer tudo isso. Então, qual é o problema desses xenobióticos? O problema é que quando a gente fica constantemente expondo o nosso corpo, sobrecarregando os nossos órgãos com essas substâncias. Então, como eu falei para você, não tem como a gente viver assim numa bolha, numa redoma de vidro, não é verdade? Então, a gente está constantemente em contato com esses tipos de substâncias estranhas, substâncias químicas estranhas. Não tem, então, como a gente se livrar 100% delas, mas você principalmente vai entender a partir de agora, né, com o que eu vou trazer para você, que existe uma série de comportamentos que você vem tendo na sua rotina, vários hábitos que você tem na sua rotina e que todo esse comportamento, todos esses hábitos que você tem, que está contribuindo muito para que o seu corpo ele fique intoxicado dessas substâncias dia após dia. Então você, sem querer, você acaba colocando essa sobrecarga muito grande no seu corpo. E aí, quando a gente fala de uma sobrecarga no nosso corpo,
Pensa aqui comigo, ele tá ficando o quê? Mais intoxicado com essas substâncias. E aí ele também, além de se tornar mais intoxicado, ele se torna também mais inflamado. Então, também existe aí uma piora na distribuição dos nutrientes. Por quê? Porque a sua pele, ela vai começar a ficar com essa aparência mais ressecada. Então, essa aparência mais ressecada da pele já é um indicativo muito grande de que ela não tá chegando os nutrientes em quantidade adequada para a sua pele. E aí, esses xenobióticos, essas substâncias estranhas, eles acabam produzindo muito também radicais livres, que a gente chama, que são outros tipos de substâncias. E aí, tudo isso que vai acontecendo é um efeito dominó no seu corpo, é um efeito de cascata realmente. Porque aí, por ter tanto radical livre, isso vai causando muitos danos. O que esses radicais livres fazem no seu corpo? É como se estivesse enferrujando. Então, ele acelera esse enferrujamento do seu corpo. E o que isso causa de fato? Aquela aparência mais envelhecida da pele, aquela flacidez, então aqueles problemas, né, de ficar mais com mais infecção recorrente, de você se sentir mais cansada, mais desanimada, aumenta então essa aparência de celulite nas pernas, né, na coxa, e aí você fica também com muito mais probabilidade de ter problemas de saúde também. E eu falo muito para as mulheres, né? É o público que eu atendo, é o público que eu sempre me dirijo. Isso também vale para os homens, mas como eu atendo as mulheres precisam ficar ainda mais atentas nesse assunto. E é exatamente por isso, né, que eu vi essa urgência de trazer esse tema para cá, né, para o canal também, para você ficar mais assim atenta mesmo, mais alerta. Por quê? Porque as mulheres acabam enfrentando um desafio extra quando se refere a esse assunto, porque esses xenobióticos, eles estão muito associados ao acúmulo de gordura, especialmente também na região abdominal, e a formação também de celulite por conta dessa interferência que os xenobióticos eles acabam causando nos processos hormonais. Então a mulher, ela já tem um corpo onde ela tem mais gordura, e aí, por conta dessa sobrecarga dessas substâncias químicas, acaba ficando com ainda mais estoque de gordura. Então, além disso, existe um outro fator que é extremamente importante, muito pouco falado, que os xenobióticos, eles vão interferir até mesmo no seu DNA. Então, essas substâncias, elas têm um potencial muito forte mesmo, e elas têm um potencial de alterar o que a gente chama de expressão genética. É como o seu DNA está se expressando. Então ele está se expressando mais, ele está se expressando menos, em quantidades erradas, de forma errada. O que está acontecendo, tá? Então, o que acontece? Essas substâncias interferem nessa expressão, e quando a gente fala de expressão genética, a gente está falando em produção de proteínas, então neurotransmissores, que são substâncias químicas, né, importantíssimas na produção de hormônios, na produção de proteínas, né, que são importantes para a estrutura da pele, enfim, tudo no seu corpo. E aí tá afetando negativamente todos esses processos aqui que eu tô falando para você, que são processos metabólicos, processos hormonais, inclusive para redução de gordura, de flacidez, de celulite, de uma maneira mais saudável. Então, esses xenobióticos, eles estão aí travando todo esse seu processo de acelerar os resultados. E antes da gente pensar no que a gente pode fazer, né, de fazer o certo, a gente precisa identificar o que a gente está fazendo de errado na nossa vida, né? Então, eu trouxe aqui para você nesse vídeo alguns pontos que são assim básicos, mas eu percebo assim que é onde as pessoas erram demais.
as mulheres não percebem que estão tendo contato com os xenobióticos, então eu trouxe aqui para você, tá? Então a primeira fonte onde você acaba consumindo muito esses xenobióticos, quando você corta uma pequena parte do alimento mofado e você acaba comendo o resto, sabe? Você pega, por exemplo, um pedaço de mamão, corta só aquele pedacinho onde você vê o mofo e aí você come o restante. Então, quando você faz isso, qual que é o problema de fazer isso? O problema está em que quando você faz isso, você não está conseguindo ver ali, mas todo fungo, né, todo aquele mofo ali, que são micro-organismos, aqueles fungos, aquele bolor que tá ali, né? Quando eles já estão visíveis a olho nu, então quando você olha ali, aquele mofinho, isso já está indicando para você que ali existem colônias de micro-organismos, já são centenas de milhares de micro-organismos ali naquele lugar. Portanto, eles têm várias raízes que são invisíveis a olho nu. Então, existem também vários esporos que a gente chama, que os fungos acabam formando para eles se reproduzirem. E isso a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, pensa só comigo. Toda vez que você faz isso, que você corta essa parte, come o alimento, né? Você não está conseguindo enxergar, mas você está consumindo toda essa carga de micro-organismos patogênicos, micro-organismos ruins no seu corpo. E aí você está sempre desregulando toda a sua flora intestinal, matando as bactérias boas. Você começa ali a ajudar a aumentar a proliferação de micro-organismos que são mais negativos na sua flora intestinal, porque é claro, o nosso corpo, como eu disse, ele é inteligente, ele tem mecanismos para combater tudo isso, só que pensa você sempre colocando essa sobrecarga, sempre sobrecarregando o seu corpo. Uma hora ele vai acabar cedendo. E aí, esses micro-organismos mais ruins, mais negativos que estão ali na sua flora intestinal, eles vão acabar produzindo várias substâncias ali, lançando substâncias ali no seu intestino. E isso faz o quê? Quando ele produz e joga esse monte de substância, ele vai acabar chamando o quê? O seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico são células que são assim como se fossem soldados numa batalha. Então, esses soldados, eles vão vir ali para ajudar a combater. Só que toda vez que eles fazem isso, eles estão instaurando ali uma inflamação no seu corpo. Então, você começa a viver nesse ciclo de corpo inflamado. Então, além disso, com o seu corpo todo afetado por essa desregulação dessas bactérias, dessa flora intestinal, né? Você acaba também prejudicando e desregulando a produção de hormônios e com isso acaba piorando o surgimento de celulites também. Outro ponto, segundo ponto que você precisa ficar atenta. Usar marmitas de plástico que não são BPA free. O BPA free são componentes, né? Então, os componentes que são chamados bisfenol A. Esses componentes, eles são tóxicos e eles podem se passar por hormônios. Então, naturalmente, a gente tem os hormônios no meu corpo, né? Só que o que esse bisfenol A faz? Essa substância estranha, ela imita o hormônio. E aí, quando ela imita o hormônio dentro do seu corpo, vai impactar todo o equilíbrio dos hormônios do seu corpo. E com isso vai gerar os vários processos que eu já falei aqui para você, que é de inflamação, que é de desregulação, né, o que impacta, né, o aumento de celulites, de flacidez, a piora na saúde, né, eles prejudicam, eles também estão muito relacionados com prejuízo, principalmente na parte hormonal, então precisa ficar atenta.
O terceiro ponto que eu trouxe aqui para você é quando você não higieniza corretamente as frutas que você consome com a casca e as verduras também. Então, qual é a importância de fazer essa higienização correta? Porque as frutas, as verduras, elas têm diversos pesticidas, agrotóxicos, né? Tem ali diversas sujidades que estão ali, micro-organismos que estão ali presentes também. Então, se você pegar esses alimentos, só dar aquela passada ali na torneira, né, embaixo de água e já comer, você não está conseguindo retirar todas essas substâncias. Outro ponto que eu trouxe aqui para você: não trocar as roupas de cama semanalmente. Tá, agora você pode estar pensando assim, mas Carol, isso nem tem a ver com alimentação, mas tem tudo a ver com a questão da redução de flacidez e de celulite. Eu vou explicar para você. Esses ambientes, né, de cama, de roupa de cama, são muito perfeitos para existir um super crescimento que a gente fala de fungos, de vírus, de bactérias. Então esses lugares, eles amam, principalmente aí o Staphylococcus aureus, por exemplo. Eles amam esses lugares. Então essas substâncias químicas que são produzidas por esses micro-organismos, eles vão desencadear os vários problemas que eu já até mencionei aqui nesse vídeo, né? Mas também eles vão acarretar em problemas como candidíase e essas várias infecções, né, de repetição, vai causar problemas respiratórios, vai causar essa inflamação no corpo, vai ter essa piora, né, da inflamação mesmo no corpo, o que acarreta em mais celulite. Então, além disso, nesses ambientes, eles gostam, gente, porque nesse ambiente é quente, esse ambiente é úmido, esse é um ambiente onde eles têm ali vários alimentos, onde eles podem se proliferar à vontade, muitas vezes não bate o sol ali, e aí tem um ponto que é muito importante. Nesse ambiente também tem o supercrescimento de um ácaro que se chama dermatofagoides. Esse ácaro, ele se alimenta de queratina. Isso mesmo, queratina. Pensa aqui comigo, onde é que a gente tem queratina? A queratina é uma das proteínas que são fundamentais e que ajudam a dar firmeza para nossa pele. E aí eles estão ali, eles vão acabar crescendo. Então por isso que você está sofrendo aí, um dos fatores pelos quais você está sofrendo também muito com essa flacidez, com essa aspereza da pele, porque tem todos esses micro-organismos ali que estão se alimentando daquelas peles mortas, dos restos das peles que ficam ali e fica em contato com a sua pele, com o seu corpo ali também, durante, né, o seu sono, durante o momento que você tá ali na cama. Comer alimentos que são ricos em aditivos. Então, alguns conservantes e corantes podem desencadear vários tipos de inflamação, prejudicar toda a sua saúde metabólica, né? Então, todos esses processos que o seu corpo faz, esses xenobióticos, eles podem estar interferindo e prejudicando. Muitas dessas substâncias também, gente, elas assim têm um poder que elas interferem muito com o DNA. Até que a gente chama de um comportamento genotóxico. Então, elas podem ser muito tóxicas para a saúde do seu DNA. Então, elas podem atingir ali diretamente o DNA, alterando várias funções naturais. Então, realmente prejudicando ali o funcionamento. E o último gatilho que eu trouxe aqui dos exemplos que eu escolhi para trazer para você é você acabar fazendo a sua corrida, e a sua corrida, ela pode prejudicar nesse combate de celulite e flacidez. Calma, não se desespere que eu vou explicar. Por quê? E não é só a corrida, tá? A corrida, a caminhada, andar de bike na pista também. Olha, eu sei que você pode estar pensando aí, né, Carol, mas isso é saudável, o que isso tem a ver
com esse combate de celulite, de flacidez, não é importante fazer atividade física? E sim, é extremamente importante fazer atividade física, mas aqui eu quero abordar um ponto que é muito pouco falado e que está tudo relacionado com a presença dos xenobióticos. Então, o problema, na verdade, de estar fazendo essas atividades é você fazer essas atividades em áreas que são arborizadas, ou seja, você pega a sua bike ou você, vai correr e você vai correr em áreas onde o trânsito está lá num pico. Tá um trânsito super, engarrafado. Então, eles estão soltando muitos poluentes, muitos gases tóxicos e você vai praticar essas atividades em locais onde você tem, assim, muitas árvores. E por que que isso é ruim? As árvores, elas naturalmente absorvem esses gases tóxicos, então você tá ali passeando, caminhando por aquele trajeto e tá cheio de gases tóxicos. É como se elas tivessem redes onde elas vão prender esses gases tóxicos ali. Então a concentração em horários de pico, principalmente aqui eu tô falando em áreas assim muito grandes, urbanas, tipo São Paulo, por exemplo, cidades muito grandes, acaba concentrando muito ali naquela região muitos compostos tóxicos e você tá ali andando de bike, você tá ali caminhando, a sua sobrecarga da sua pele vai ficar muito maior, fora a inalação, que você vai inalar esses gases, mas também esse contato com os gases através da sua pele, e isso é uma sobrecarga, assim, você vai sobrecarregar o dobro, entendeu? Todo o seu organismo. Por isso que é fundamental nós estarmos cientes desses intrusos que são os xenobióticos e tomar todas as medidas que são necessárias para minimizar a exposição do nosso corpo nessas substâncias, o nosso corpo, a nossa saúde com essas substâncias. E o tratamento para redução de flacidez, para redução da celulite, você conseguiu perceber aqui através desse vídeo, que vai muito além da alimentação, porque consiste numa mudança de hábitos também. E a nutrição personalizada, ela pode ser uma aliada muito poderosa nessa jornada. Por quê? Porque você vai adaptar a sua dieta para neutralizar todos esses efeitos negativos dessas substâncias. E se você quer saber mais sobre como proteger o seu corpo desses xenobióticos, alcançar os seus objetivos de forma mais saudável, clique na descrição desse vídeo, existem links que são muito importantes para você. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem também está em busca de uma vida mais saudável, um corpo definido, com menos flacidez, celulite e gordura. Beijos e até a próxima!